Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz esteja com cada um de vocês aí nas suas casas, que esta transmissão seja um momento onde nós possamos ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós através dos louvores e da mensagem. Eu quero reforçar para os irmãos um aviso que nós já demos nas nossas redes sociais e nos nossos grupos de WhatsApp. Mediante ao último decreto do governo do estado de São Paulo, neste domingo, que é hoje, e no próximo domingo, nós não teremos cultos presenciais. Portanto, nós teremos as transmissões como eram feitas anteriormente, apenas hoje e no próximo domingo. No decorrer desta semana também, nós não teremos o nosso encontro de discipulado, que acontece às quartas-feiras. Portanto, amados, nós pedimos para os irmãos apenas aguardarem novas informações e assim que possível, nós vamos voltar a ter os nossos cultos e os nossos trabalhos juntos aqui de forma presencial. Vamos orar? Senhor Deus, te dou graças, Pai, por este momento, por esta transmissão. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, Deus. Que os louvores aqui desta gravação possam ir ao encontro dos irmãos em suas casas e nós possamos encher nosso lar com a Tua doce e gloriosa presença, Pai. E que a palavra também possa vir como mel dentro dos nossos corações, na nossa boca, Pai, que nós possamos saborear aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quero ler um pequeno trecho das Escrituras Sagradas para os irmãos meditarem em Salmos 34. Diz o seguinte, os primeiros versos: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu louvarei por causa das coisas que Ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão logo isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos ao Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Você tem precisado da ajuda do Senhor? Você tem clamado a Ele por algum motivo, alguma circunstância? Esse texto nos diz que o salmista vai dar graças a Deus constantemente, porque Deus ouviu o seu clamor e atendeu o seu pedido. Que nós possamos crer nesta palavra, que ainda que nós venhamos a clamar com gemidos inexprimíveis, que nós venhamos a pedir ao Senhor com sussurros, nós temos a certeza de que Ele está ouvindo e agindo em nosso favor. Basta apenas nós continuarmos dando graças a Ele pelas maravilhas que Ele tem feito por nós, que nós possamos continuar louvando ao Senhor pelos seus benefícios que Ele dá para as nossas vidas e que nós continuemos a anunciar estas maravilhas para todas as pessoas. E aí Ele vai nos ouvir quando nós clamarmos. Que Deus te abençoe. Nós vamos louvar ao Senhor agora com 2 canções e depois o pastor Guto vai trazer uma reflexão nas Escrituras Sagradas para cada um de nós. Até breve. Espírito,
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, da IPI Gileade, e você também que está nos assistindo. Porventura não é da Gileade, mas faz parte da família de Cristo. E se porventura você não pertence a igreja alguma, saiba que você está ouvindo a palavra de Deus, porque o Senhor está querendo falar com você. Não é você que está indo procurar a Deus, mas Ele está indo procurar os seus, dos quais você faz parte. Eu quero fazer uma oração antes da nossa meditação. Ore comigo, você que está na sua casa. Senhor Jesus, que por meio do Teu Espírito Santo, a Tua palavra haja de forma eficaz, porque ela é viva em nossas vidas. Que seja o Senhor falando por meio do Teu Espírito. Nós somos apenas ferramentas. Que a Tua palavra traga vida, traga paz, traga alegria, traga esperança, traga conforto, traga consolo. Que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre a vida de cada um de nós. Derrama, Senhor, o óleo da unção sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas da Gileade e que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou meditar brevemente com você hoje sobre Gênesis capítulo 1 e nós vamos ler
até o verso 4. Livro de Gênesis, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 4. Eu vou estar lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje, mas você acompanha na tua Bíblia, se ela estiver aberta aí, ou se não você me ouça na leitura. Eu vou ler todo o texto proposto. Diz assim: no começo Deus criou o céu e a terra. 2. A terra era um imenso vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Verso 4. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Até aí. Aqui no livro de Gênesis, nós temos aqui o relato do começo da criação de todas as coisas que são visíveis. Do ser vivo, do ser humano, da vida, de tudo que nós conhecemos e sabemos que existe. E no relato de Gênesis, nós temos o conhecimento de que Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra são obras das mãos de Deus, ou melhor, da sua palavra criadora. Mas tem algo muito interessante que eu quero aqui pensar com vocês em nossa meditação. Aqui o relato diz que a Terra, o lugar que nós vivemos hoje, que é um planeta lindo, cheio de belezas, uma natureza exuberante, cheia de maravilhas que os nossos olhos contemplam, essa terra era um imenso vazio. Não havia absolutamente nada, senão talvez uma massa envolta no meio de uma escuridão. Diz aqui que não havia nenhum ser vivente, não havia qualquer forma de vida, nada, absolutamente nada. E que a terra estava coberta por um mar profundo, e que a escuridão cobria o mar e tudo o que existia. Esse era o nosso planeta, o mundo, a nossa galáxia, antes da palavra criadora de Deus. E o que existia, eu quero aqui chamar de caos. O caos, ele é uma desordem total. O caos, ele não consegue de si mesmo produzir alguma coisa. O caos não gera vida, o caos gera caos. Ele não tem poder criador, o caos não tem poder criador, não há inteligência no caos. Há somente desordem. Uma desordem de todos os elementos. Uma desordem no universo. E nesse momento, nesse exato momento, nós temos aqui, no verso 2 ainda, dizendo alguma coisa maravilhosa. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Diz aqui no final do verso 2, que o Espírito de Deus se movia em cima da água. Havia o caos, havia a desordem total, a impossibilidade de qualquer forma de vida, de qualquer organização, seja ela qual fosse, de qualquer ordenação, moléculas, células, qualquer coisa seria impossível. O que existia era escuridão e caos, desordem. Mas a palavra diz que no meio desse caos
desta escuridão e dessa desordem estava o Espírito de Deus. E nos aprofundando um pouquinho nos originais da palavra, tem uma tradução que eu gosto muito, que também é possível aqui, nesse trecho, que fala que o Espírito se movia por cima da água. É possível a seguinte tradução: e o Espírito de Deus mudou-se para a face das águas. O Espírito de Deus chegou a este lugar de caos. Ele mudou-se para lá. Não havia nada, mas ele chegou ali. E o que aconteceu? Logo que o Espírito chegou, se mudou para a face das águas no meio daquele caos. Aconteceu o seguinte: Deus disse que haja luz. E a luz começou a existir. A palavra criadora de Deus, o poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo, começou a dar forma, começou a gerar ordem no meio do caos. E a primeira ordem do Altíssimo foi: haja luz, porque só havia trevas, e houve luz. E a palavra diz que Deus fez a separação da luz e das trevas, da luz e a escuridão. A nossa breve meditação de hoje, meu irmão e minha irmã, no meio de todo o caos que nós estamos vivendo desde março do ano passado, mas também no meio do caos que talvez você já possa estar vivendo antes do período da pandemia e quem sabe no meio da própria pandemia, quem sabe vivendo um caos, uma desordem total na vida, uma falta de sentido, medo, escuridão, trevas no coração e na alma. Nós temos visto, desde que o mundo é mundo, o ser humano, o homem e a mulher, buscando formas de colocar ordem na criação de Deus, de ordenar as coisas, de colocar leis, fundamentos, estudando, a ciência estudando para conhecer, explorar essa criação de Deus, para dizer qual é a origem disso tudo, como as coisas funcionam. Mas desde que o mundo é mundo e entra o pecado é o mal, ele entra no mundo, o que nós estamos vendo sempre e sempre é caos, desordem em cima de desordem, guerras, opressões, fome, cataclismas, calor extremo, frio extremo, chuvas extremas, tempestades extremas, falta de amor. O ser humano exterminando o próprio ser humano por interesses escusos. E quando nós olhamos para os livros da história da humanidade, o que nós estamos vendo é sempre tentativas de colocar uma ordem ao meio do caos existencial do ser humano, de achar um ponto de equilíbrio em meio ao caos existencial do ser humano. O que é caos existencial? É o que gera guerra, é o que gera briga, é o que gera mentira, falsidade.
a separação, os interesses escusos, que não medem esforços para conseguir atingir os seus objetivos, nem que, para isso, tenha que ceifar vidas. E nós estamos no século 21, pós-modernidade, e ainda estamos enfrentando o caos existencial, da instabilidade da existência humana, que nós observamos pela instabilidade econômica, pelas pandemias como estamos vivendo agora, e pelos eventos climáticos que também ceifam vidas e destroem o que o ser humano conquistou até hoje. E até hoje, o homem e o ser humano não conseguiu um ponto de equilíbrio. Não conseguiu colocar ordem no meio do caos existencial do ser humano. E sabe por quê? Porque nós fomos criados. Nós não somos geradores de vida. Nós somos administradores do planeta, da sociedade e até das nossas vidas. Mas nós não somos geradores de vida. Nós somos por demais limitados e formatados pelo pecado, de forma que, humanamente dizendo, é impossível que o ser humano viva em paz por si só, quer fora, quer dentro até da igreja. E o que nós estamos vendo com essa pandemia? O que os nossos olhos estão vendo? Interesses políticos, interesses ideológicos, brigas, fake news, um povo amedrontado, pessoas morrendo, caos e a desordem. Mas eu quero dizer uma coisa para você que é cristão. Você que não é cristão vai me entender, mas para você que é cristão, o Espírito de Deus está sobre o caos. O Espírito da vida, o Espírito que traz ordem ao caos, que traz a vida, a organização, o Espírito que organizou toda a forma de vida da nossa terra, organizou o nosso universo e a forma como ele funciona, as demais galáxias e galáxias, a força da gravidade que nos mantém presos ao chão, esse Espírito de ordem divino, Espírito de vida, ele está sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele está sobre a tua vida. Com isso, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, do papel fundamental que nós temos como cristãos em nossa sociedade e principalmente em eventos como estamos vivendo agora. Você e eu somos habitados pelo Espírito Santo. Somos instrumentos nas mãos de Deus. O Senhor Jesus, ele rompeu toda a barreira e com seu sangue nos purificou e nos tornou propriedades, filhos e filhas de Deus. E com isso o Senhor nos capacitou para sermos sacerdócio real, nação santa e um povo de propriedade exclusiva do Senhor aqui, no meio do caos, no meio da desordem, para que através da tua vida, da minha vida, da vida de cada cristão, nós possamos nos levantar
com a bandeira de Cristo e sermos instrumentos com coragem nas mãos do Espírito gerador de vida e de ordem e da ordem. O Espírito gerador da ordem, que acabou com o caos, habita em mim e habita em você. Por isso não temas, não tenha medo. A tua oração é ouvida nos céus. Se for possível, ligue para alguém e ore por alguém, porque a palavra, a oração do justo tem muito poder em sua eficácia. Saia na rua e orem pelos seus vizinhos, orem pela nossa nação, para que o Espírito Santo, que um dia trouxe a luz, a ordem ao caos sem vida, possa agir agora, mas através de mim e de você. Que nós não possamos esperar somente o Senhor estender as suas mãos, mas que nós, como cristãos, possamos nos encher de coragem e nos colocar diante de Deus para sermos usados por Ele. Que a igreja se encha de coragem para ser usada pelo Senhor nesse momento de caos. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos retroceder. A luz de Cristo brilha no cristão e não no governo do Estado, na prefeitura, no governo federal, em homens investidos de autoridade. Mas a luz e o poder de Cristo brilha na tua vida, meu irmão. Por isso, eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, no meio de todo esse caos, de toda essa bagunça, a você se colocar diante de Deus e orar para que Ele encha você e a Igreja de Cristo de coragem, neste momento de medo. Que nós possamos ser luz em meio às trevas. Para isso, precisamos agir com coragem, com sabedoria, dirigidos pelo Espírito. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo e não pela mão humana. A igreja liga os céus com a terra. Mas por fim, eu quero também falar com você que vive um caos na sua vida. Emocional, físico, enfermidade. Seja qual for a trevas, o caos que está rodeando a tua vida e talvez enchendo a tua mente, recorra ao Senhor. Você e eu não conseguimos trazer luz. Nós não conseguimos trazer ordem ao caos. Mas o nosso Deus, Ele pode. E muitas vezes nós sofremos na escuridão, sofremos no caos, porque nós não buscamos a ajuda, nós não buscamos a misericórdia do Senhor. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Clamem ao Senhor. Nós não podemos, irmãos, viver, o cristão não pode viver de campanhas, de jejum, de oração. Campanhas esporádicas, mas nós precisamos sempre estar em oração, em jejum. Essa responsabilidade pesa em nossos ombros. E você que julga estar vivendo um caos pessoal, que a tua vida é um caos, somente o Senhor Jesus Cristo pode trazer a luz sobre a tua vida.
Não tenho dúvidas de que se você recorrer a Ele, abrindo o teu coração sinceramente e buscá-lo, com certeza, o Senhor trará luz à tua vida, porque o Espírito da vida e que traz ordem ao caos habita em cada um de vocês, cristãos. A tua vida, a minha vida, toda a criação foi gerada pela palavra criadora de Deus, pelo poder do Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. Esse Deus criou a tua vida. Esse Deus nos redimiu por meio de Jesus Cristo. Esse Deus nos socorre. Esse Deus abençoa a nossa nação. Esse Deus pode mudar qualquer circunstância, desde que entreguemos a Ele o nosso caminho e nos coloquemos diante dEle como ferramentas e não como solução para os problemas. Meu irmão e minha irmã, o Senhor está contigo. A graça, o poder e a misericórdia do Senhor estão sobre você. Quer nas trevas, quer na luz. O Senhor é contigo. Seja forte, seja corajoso. Não retroceda. Busque ao Senhor. Peça-lhe sabedoria, porque a palavra diz que Ele não nega a ninguém. E sempre se coloque diante de Deus como ferramenta e não como solução do problema. Porque nós não podemos, por nós mesmos, fazer nada. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo momento perecem todos os seus desígnios, planos e pensamentos. A tua segurança, a nossa paz, a nossa esperança está em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você, cristão e cristã, tem uma porta aberta diante do Pai, do Criador. E essa porta foi aberta por meio do Senhor Jesus Cristo. Entre lá, de joelhos. Entre lá como servo. Entre com coragem. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, intrepidez, para servi-lo, seja onde for ou em qualquer circunstância. Ainda que seja na fornalha ardente, ainda que seja na cova dos leões, ainda que seja preso, acorrentado ou talvez crucificado, perseguido, somos do Senhor Jesus. Que a luz de Cristo, o nosso Senhor, brilhe através da tua vida, da Igreja Gileade, da IPI do Brasil e de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que Deus te abençoe, recebam a bênção do Senhor. Que a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o amor de Deus, o Criador de todas as coisas, a presença do Espírito gerador da vida, aquele que te sela para a eternidade, seja convosco, com você e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Deus te abençoe.